Então, boa tarde para todas, boa tarde para todos. Eu dou as boas-vindas aqui a todas e todos a mais uma aula do programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas, na linha de pesquisa O Processo na Construção do Estado Democrático de Direito, para que nós possamos hoje analisar o texto da professora israelense Ayelet Sela, que é Diversity by Design, que é a professora Ayelet Sela, é uma professora relevante, muito relevante nesse debate em torno da justiça digital. Ela tem algumas propostas bem sofisticadas e ela pode nos auxiliar de um modo muito adequado. Inclusive, um dos seus textos foi, inclusive, traduzido numa última obra que eu coordenei, conjuntamente com o presidente do IBDP, o Paulo Lucon, e com a professora Isadora Werneck, que faz um mestrado na Queen Mary de Londres e participa de um projeto super relevante de desenho no âmbito do sistema jurídico ucraniano para o dimensionamento da justiça digital daquele país, um projeto capitaneado por algumas instituições inglesas. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra, então, para a professora Júlia, que tem a palavra. Júlia Viana, que tem a palavra. Boa tarde a todos. O professor já fez a introdução do mini currículo da autora do texto, e nesse texto ela vai tratar aí esse tema da diversidade por meio do design, é uma proposta que ela criou, e tá aí ela, a Ayelet Sela, ela atualmente é professora assistente na Faculdade de Direito da Bar Ilan, em Tel Aviv, Israel, já foi auditora no Ministério da Justiça em Israel, já foi professora em Stanford, já foi gerente sênior na Modria, escriturária na Suprema Corte de Israel, professora na Universidade Hebraica de Jerusalém e analista no Corpo de Inteligência da Força de Defesa de Israel. E nesse texto, a Ayelet, ela vem reunir duas questões com as quais os sistemas judiciais estão cada vez mais preocupados. Que é como a tecnologia pode ajudar a melhorar o acesso à justiça e como os tribunais devem e podem responder aos desafios de servir uma população tão diversificada de litigantes. E um terceiro elemento que vai interagir essas duas questões é a figura dos litigantes autorrepresentados, né, cujas interações com o tribunal não são mediadas por um advogado. E aí ela diz que na interseção desses três temas, nós assistimos nos últimos anos o surgimento dos tribunais online, que são essas plataformas digitais que permitem ao litigante autorrepresentado realizar eletronicamente todas as etapas de um processo, desde a distribuição até a conclusão do caso. Então, esse artigo ele propõe que essa natureza específica dos tribunais online, como interfaces digitais, vai permitir a implementação de uma nova estratégia que ela chama de Diversity by Design. Não sei se a melhor tradução é essa de diversidade pelo design, por meio do design. E aí seria para melhorar o acesso à justiça e aos processos judiciais para essa população tão diversificada de litigantes autorrepresentados. Júlia, algumas questões que eu acho que são muito relevantes, que estão muito dentro do que a gente debate aqui, a exaustão. Primeiro, que é o problema em torno de se pensar em qual meio de viabilizar um pensamento do acesso à justiça a partir, principalmente, do cidadão. Especialmente levando em consideração um segundo aspecto que nós também falamos aqui, a exaustão, que é o fato de que nós estamos diante de uma diversidade de litígios e de litigantes e de perfis muito diversos de litígios e de litigantes. E a terceira, que é a própria proposta da autora, que é uma proposta muito interessante de se permitir que o próprio sistema ele sofra alguma alteração na sua própria estrutura, em conformidade com o perfil daquele litigante. Ou seja, para que eu consiga exatamente ter uma possibilidade de uma customização pelo próprio sistema, levando em consideração
o próprio fato de que os litigantes autorrepresentados, eles têm uma diversidade de perfis, ou seja, não dá para parametrizar o sistema sob a ótica única, ou normalmente ele ou seja, o sistema processual normalmente ele pensa no perfil único de litigante. Apesar dele saber, pelo menos, que existe litigante habitual e eventual ou ocasional, e normalmente a diversidade entre os litigantes se limita a esse debate, e como a gente vem aqui falando a exaustão, falta uma taxonomia mais clara dos perfis de litigantes, das personas envolvidas no sistema processual, para que o sistema processual tenha algum grau de flexibilidade hábil a alcançar as necessidades de cada um destes usuários. Então, quando a gente está o tempo todo falando de design centrado no ser humano, e pensando numa ideia de interface de usuário e experiência do usuário, no âmbito especialmente da justiça digital, a gente talvez tenha a possibilidade, mediante captação de dados e mediante a própria análise de quem está ali ingressando, de permitir que o sistema promova algum nível de adaptação em conformidade com isso. Ou seja, não é simplesmente pensar numa plataforma uníssona que vai pegar um perfil mediano, características medianas da persona aqui entendida como a gente já sabe, ou seja, dessa verificação de quais são as necessidades de quem está usando o sistema, mas de um modo muito mais sofisticado. Ou seja, nós passamos a tentar construir um sistema de processo digitalizado que leve a sério a todos aqueles aspectos que nós já tivemos oportunidade de problematizar, em especial a questão da necessidade de se levar a sério tanto a tecnologia quanto o design, quanto a psicologia comportamental, mas mais do que isso, a gente está começando a tentar, ou a proposta dela é de tentar pensar, inclusive, em sistemas predominantemente gestados para a figura do cidadão autorrepresentado, e aqui há um pressuposto do texto, que é um pressuposto muito recorrente na doutrina que está tratando da justiça digital. A justiça digital, ela é em grande medida pensada no sistema estrangeiro para a autorrepresentação. Então, ele está exatamente lidando com aqueles conflitos que são talvez menos complexos dentro do sistema. A gente já sabe que é possível pensar em ODRs para causas muito sofisticadas, mas em outros sistemas, basta a gente pensar num modelo aclamado como, por exemplo, da CRT, da Civil Resolution Tribunal, de British Columbia. Ele foi pensado principalmente para causas muito simples e ele está paulatinamente aumentando o grau de complexidade. Mas, inclusive, na última etapa de aumento da complexidade, inclusive, eles começaram a exigir ou permitir a presença do advogado para patrocínio em face da própria complexidade do exercício da defesa técnica. Mas a gente começa, e a partir desse pressuposto, dessa relação, a gente pode começar a pensar em talvez trilhar novas etapas, inclusive, do próprio avanço da justiça digital, para chegar ao ponto da gente conseguir customizar o sistema levando em consideração o perfil do usuário, o perfil do cidadão que está ali momentaneamente acessando e buscando o dimensionamento de algum conflito. Continue. Exato. Para chegar nesse ponto, a autora ela faz um esboço, né, do que são os tribunais online, dizendo que são disputas administradas publicamente por sistemas de resolução que complementam ou substituem os procedimentos pessoais tradicionais em tribunais físicos, e ela explica que a maioria desses tribunais online tem um design de processo em camadas. Depois de completada a distribuição online da ação judicial e a resposta, os litigantes são encorajados a resolver o caso consensualmente por meio de uma negociação online ou um módulo de resolução de disputa alternativa. E aí, se nenhum acordo for alcançado, o caso é transferido para um juiz, que pode emitir o julgamento final com base nas apresentações eletrônicas das partes, ou depois de conduzir uma audiência online. E aqui perceba, ela está colocando como um pressuposto recorrente em quase todos os modelos que a gente já teve a oportunidade de ver, tanto de ODR, pegando o do eBay e todos, uma série de outros dele decorrentes e que se inspiraram nele. E os modelos de justiça digital propriamente dito, como o caso de British Columbia, o caso de Utah, o caso estruturado com
a finalidade de dimensionar conflitos, eles trabalham com a ideia de escada de resolução de conflitos e vão estabelecer aquelas estruturas modulares de diagnóstico e oferta de subsídio para a parte, para que ela conheça, inclusive, os riscos que ela tende a correr no processo. A segunda etapa de negociação direta, muitas vezes, é auxiliada com apoio de inteligência artificial para auxiliar na própria oferta de propostas. A terceira etapa, uma etapa que permitiria mediação online com auxílio humano, e a própria etapa de decisão propriamente dita. Então, ela está partindo de que, normalmente, a justiça digital e o próprio projeto em inglês, que é capitaneado, que dele participa, inclusive, o Richard Susskind, é uma proposta também dos tribunais de Vossa Majestade, que é a tradução do nome do tribunal, que é a coisa mais peculiar do mundo, que é um tribunal de justiça digital que leva o nome de Tribunal de Vossa Majestade. É muito peculiar isso, né? É o paradoxo do paradoxo. Ele também vai adotar uma estrutura modular. Então, essa ideia, mas a gente precisa também começar a colocar em discussão até que ponto que a estrutura modular resolve também e se adapta a qualquer sistema. Então, por exemplo, no nosso caso, as propostas não são muito de estruturas modulares, são mais de tentar buscar um mecanismo de autocomposição, de negociação direta. Basta pensar no mais prosaico que a gente tem, que é o consumidor.gov, é um sistema de negociação direta. Tudo bem que não tem modelo de IA, não tem nada, um manda informa o problema, o outro responde, mas a ideia basicamente é de se viabilizar isso, e alguns vão defender, inclusive, que isso pode ser, seria um pressuposto, que discordo, mas tem uma discussão forte disso no âmbito do direito processual. Então, mas ela está partindo de qual pressuposto? Nós estamos trabalhando com estruturas modulares para dimensionar essa justiça digital, esses tribunais online. Uhum. Sim, aí ela vem dizendo que a instituição desses tribunais online foi motivada por dois objetivos, que é aumentar a eficiência dos tribunais e melhorar o acesso à justiça para os autorrepresentados. E aí ela diz que esses litigantes autorrepresentados, eles são normalmente litigantes one-shot, né? Que o termo one-shooters descreve litigantes que têm familiaridade limitada ou até nenhuma com o sistema judicial e com a lei. Nós normalmente traduzimos isso como litigante ocasional, ou litigante eventual. Ok. Essa nomenclatura é a própria nomenclatura do Galanter lá no texto da década de 70. Sim, Ele fala de sim. repeat players para falar dos litigantes repetitivos, dos litigantes habituais, e dos one-shooters, que são litigantes eventuais ou ocasionais. Então, a tradução é ótima, ocasional. Exato. Aí ela explica que os designers dos tribunais online, eles procuram criar os procedimentos e interfaces que suportam a capacidade desses litigantes de navegar pelo processo e pelo litígio completo. Só que a diversidade desses litigantes é que dificulta o alcance desses objetivos. E, nesse contexto, que ela vem propor a diversidade por meio do design. E ela diz que os litigantes individuais variam em uma série de atributos demográficos, como idade, sexo, etnia, formação cultural, educação, proficiência no idioma, que já abordamos aqui também em outras aulas, deficiência e status econômicos. E os atributos demográficos dos litigantes, eles estão associados a diferenças em suas expectativas, necessidades e preferências em um tribunal. Então, nas configurações online, os atributos demográficos dos usuários também estão correlacionados com preferências diferentes de usabilidade e de estética, que, por sua vez, moldam os comportamentos e experiências dos usuários online. Além disso, os tribunais online trazem à tona diferenças na autoeficácia digital dos litigantes. Então, e essas diferenças, elas podem afetar e vão afetar como os litigantes autorrepresentados usam e experimentam os tribunais online. E aí ela diz que as plataformas judiciais online contam com uma série de ferramentas digitais para coleta de informações, para o gerenciamento dessas informações e comunicação, como formulários da web, assistente, repositórios de editores, documentos e conferência de áudio e vídeo. E aí, na prática, as interfaces dos tribunais online envolvem principalmente textos assíncronos e comunicação por meio de formulários da web.
E nesse ambiente digital do tribunal, a relação entre os atributos demográficos dos usuários, suas preferências de design de interface e o seu comportamento, experiência em configurações digitais, cria novos desafios e também oportunidades para fornecer o acesso à justiça e a procedimentos judiciais para essa gama diversa de litigantes autorrepresentados. E aí ela diz que a estratégia proposta por essa diversidade por design tem como objetivo contornar alguns desses desafios e colher alguns dos benefícios que derivam da natureza digital dos tribunais online. Aí ela diz: diversidade por design refere-se à incorporação e interface de tribunais online, da capacidade de adaptar-se, foi o que o professor diz, de modular, de adaptar dinamicamente aos atributos específicos demográficos de um determinado usuário, de forma a promover, aí ela diz, 3 objetivos, que é aumentar a disposição dos litigantes autorrepresentados de se envolverem com os tribunais, a participação efetiva desses litigantes autorrepresentados nos tribunais online, com devido suporte, e melhorar a experiência da justiça processual online dos litigantes autorrepresentados. Ou seja, perceba que ela está propondo uma modulação persona. No final das Isso. contas, é isso. Ou seja, você está pegando, estruturando não uma persona única para o sistema processual, mas você está, na verdade, criando uma taxonomia para as personas, de modo que, em conformidade com os dados que ela for apresentando, o próprio sistema vai se adaptar, inclusive até do ponto de vista do design, para aquilo que lhe for mais amigável. Porque o design, ele, no final das contas, ele vai levar em consideração as características de usabilidade de cada um daqueles envolvidos. Que é uma coisa, só para ficar uma coisa didática, que quando você pega a grande maioria dos smartphones, eles te oferecem uma série de designs para como os aplicativos vão estar em tela. E você escolhe em conformidade com o seu... Em alguma medida, você acha que é em conformidade com o seu gosto. Mas, na verdade, é escolhido em conformidade com o que, para você, oferece uma melhor usabilidade. Então, às vezes, inclusive, quando você pega uma pessoa que tem menos conhecimento de tecnologia, e eu tenho alguns exemplos desses na minha família, quando a gente compra um smartphone, a gente coloca com as funções mais básicas, às vezes, na tela, para que a pessoa consiga usar com maior facilidade. Aí ela vê ali, tem muito menos ícones, muito menos aplicativos para ela lidar, ela consegue trabalhar com aquilo de um modo mais adequado. Ou seja, a base da ideia de usabilidade, ela vai criar uma forma de você promover uma modulação do sistema. Mas, no final das contas, a premissa é uma premissa de DSD, ou seja, você precisa extrair com clareza, pegar os dados, criar uma persona para servir de base para a própria construção do design da plataforma. E perceba que isso para nós é muito estranho no campo do processo. Primeiro, porque no campo do processo, normalmente a gente está acostumado a lidar com uma persona única. Ou melhor, a gente nem sabe que existe a persona. A gente não coloca em pauta quem vai estar julgando. A gente passa, vai ser uma pessoa formada em direito, que fez o curso, então ela vai saber mexer com o processo e etc, etc, vai ter estudado direito material e vai saber se virar. Quando, na verdade, o sistema deveria ser todo prototipado e pensado sob a ótica de quem vai fazer a utilização, seja da plataforma, seja do que for. E perceba que esse é um erro recorrente que nós já constatamos, por exemplo, nas próprias mais de 50 plataformas de processo em autos eletrônicos, que não são pensadas nem para o profissional da área do direito, muitas vezes. Nós mesmos temos dificuldade, o negócio trava, o negócio não é instável, etc, etc. Aqui não, aqui a gente... E aqui não. A proposta que a autora está trabalhando, em conformidade, inclusive com exemplos que já existem, e a gente vive falando desses exemplos, é de uma construção de design, e design aqui do ponto de vista sofisticado, não é, né? No sentido de customizar o procedimento a partir dessa modulação da persona. Ou seja, quem está usando? Como que essa pessoa vai navegar?
Que tipo de usabilidade que essa pessoa vai precisar? E a partir daí você começa a estruturar o procedimento e vai haver uma flutuação da própria estrutura de navegação. Porque, perceba, é o exemplo do smartphone. Você pode colocar a configuração que lhe for mais simples de entender, só que o próprio sistema pode fazer essa modulação. E a coisa vai se tornando mais interessante. E, obviamente, como qualquer sistema desse perfil, ele é aberto a constante monitoramento para ver o que está funcionando, o que não está funcionando, para que se promova adaptações. Então, aqui nós estamos falando de uma discussão de flexibilização muitas vezes mais sofisticada do que o debate que ordinariamente se faz de flexibilização a partir de tutelas diferenciadas, de negócios processuais, ou coisa que o valha. Eu estou falando de uma modulação em conformidade com as necessidades de quem estiver ali navegando no sistema. Vamos lá. É isso mesmo. E aí o problema que ela encontra nessa modulação de usabilidade de acordo com os dados demográficos do usuário, ela diz que personalização de interfaces do tribunal. Ela pode trazer problemas éticos e normativos. Então, mais para frente no texto, ela vai discutir isso, se existe o risco de manipulação de litigantes por meio do design de interface. Se as interfaces adaptadas vão gerar diferenças indesejáveis, aumentar os desequilíbrios de poder ou falhar em abordar adequadamente a interseccionalidade. Se a pluralidade de interfaces pode erodir a função pública dos tribunais enquanto um espaço coletivo compartilhado de articulação de valores sociais e fortalecimento de coesão social. E aí, na última seção do artigo, ela oferece respostas iniciais a essas preocupações éticas e normativas com base nos seguintes pontos-chave. Estabelecer a distinção entre design de interface adaptável e personalização de procedimentos ou resultados, a confiança na transparência do design centrado no ser humano com base em evidências, e o foco em capacitar tomadas de decisões dos litigantes autorrepresentados. Lembrando aqui que o intuito dessa modulação de usabilidade é promover a acessibilidade, a eficiência, a eficácia e a justiça nos tribunais. É o que ela diz a todo momento, né? E melhorar a experiência subjetiva do litigante autorrepresentado. E aí, ao final da parte de introdução, eu pulei aqui uma parte que o professor já abordou, o que eu ia dizer, não vou repetir. Ela faz um resumo do que o Mas texto pode. mas é desnecessário. Aí ela na seção 1, que os colegas vão apresentar na sequência, ela vai falar dos desafios enfrentados pelos litigantes autorrepresentados, o estado da arte e o estado da arte em tribunais online. Na seção 2, ela vai dizer como a arquitetura de escolha digital de tribunais online afeta a participação dos litigantes autorrepresentados nos tribunais online. Na seção 3, ela vai dizer a relação entre os dados demográficos dos usuários e as suas reações nos ambientes de escolhas digitais. Na seção 4, vai tratar do conceito de diversidade por design e vai concluir com essas respostas iniciais às preocupações e críticas a essa personalização no uso dos tribunais online. Então, de forma bem sucinta, essa é a introdução do texto. Eu agradeço a atenção e passo a palavra ao próximo colega, o professor. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Deixa eu tirar aqui. Pronto, fechou. Eu não sei quem é o próximo. Sou eu. Professor Giel, eu Pois posso não. só fazer uma observação antes do Ronan começar? Deve. Professor, na verdade eu estava pensando aqui, até com base em algumas coisas que ela fala mais para o final do texto, mas levando em consideração o que você já expôs, da customização levando em conta os dados demográficos e a possibilidade da gente se valer dessa leva, né, massiva de dados que a gente se coleta no sistema, uma dificuldade que eu tenho percebido
considerando, né, o sistema de justiça brasileiro, é justamente como nos valer dessa coleta de dados, que eu percebo que é difícil, por vezes, nós conseguirmos a identificação de dados tão minuciosos, de forma a identificar um perfil demográfico e possa trabalhar com a ideia de interseccionalidade, porque as iniciativas que a gente tem ainda são muito incipientes aqui. São poucos os tribunais que se preocupam em identificar qual é o gênero, qual é a faixa etária, a faixa de renda, e até para poder pensar num projeto para implementar a diversidade por design, a gente precisa disso para saber o que vai dar certo, o que não vai dar certo, né? Porque senão fica muito naquela coisa de tentativa e erro, não que o processo de design não seja de tentativa e erro, mas até para começar a ter uma ideia, a gente precisa desses dados. Aí a gente vê algumas iniciativas isoladas, né, como aquela lá do TRF4, enfim, que tem alguns dados, mas muito pequenininhos, muito incipientes ainda, que mostram a localização do usuário, né, o gênero, a idade, mas não tem o grau de renda, qualquer percepção a respeito da escolarização, da alfabetização, isso também não é investigado. Então, acho que a gente, aqui no sistema de justiça brasileiro, nós nos valemos muito pouco da imensa, né, massa de dados que a gente coleta já há tempos, e a gente não aproveita disso para poder, enfim, sugerir qualquer coisa. E aí eu percebo que isso me deixa triste, porque eu fico até meio que de mãos atadas para, assim, pensando na minha pesquisa mesmo, sabe? Mas pelo Porque... contrário, Camila, eu não Uhum, tenho essa mesma percepção. Eu não sou pessimista no caso específico da sua pesquisa e desse debate. Não, pelo contrário, eu sou otimista, porque eu começo a verificar que os tribunais eles começam a perceber a importância do tratamento dos dados que já estão digitalizados. Isso já é um bom começo. Então, por uhum, exemplo, hoje mesmo eu estive conversando com o Laboratório de Inovação e Criatividade, o nome é até muito interessante, do Laboratório de Inovação e Criatividade da Justiça do Paraná, Justiça Federal do Paraná. Eles me chamaram lá para a gente conversar, e aí uma das coisas que eu fui muito insistente e que eles acabaram aparentemente gostando e refletindo muito sobre isso, é exatamente esse aspecto que, como você já sabe, a gente já debate isso há bastante tempo, de que a digitalização permite esse tipo de extração de conhecimento. Então, ter dados digitais permite extração de conhecimento, e essa extração de conhecimento pode nos permitir várias abordagens. Agora, a partir do momento que a gente tem essa percepção, a gente pode começar a colocar como um dos pressupostos do sistema, e eu venho pensando, inclusive, estudar em escrever isso, pode ser até um texto, se você quiser, depois a gente até pensa em fazer uma coisa assim bem objetiva, bem didática, para publicar lá com Jur, só para ser um negócio no sentido de falar, olha a oportunidade que está sendo perdida por não se utilizar essa captação de dados para estabelecer com clareza os perfis de litigância e litigante, e com isso, inclusive, construir uma justiça, um sistema processual customizado em conformidade com as necessidades dos próprios cidadãos a partir da construção de várias personas, ou seja, não somente a partir daquela taxonomia tradicional de se pensar o sistema sob a ótica única e exclusivamente de um perfil assim ideal, de um perfil único de litigante. Pelo contrário, a gente vai trabalhando com uma forma mais sofisticada. E me parece que os tribunais começam a levar isso a sério. E se nós, inclusive, conseguimos pautar que as pesquisas comecem a descer em minúcias para verificar esses dados, um segundo momento é exatamente o de se permitir a implementação de projetos desse perfil. Você pode falar, eu sou pessimista no sentido de estabelecer isso agora, não tem dúvidas. Hoje, momentaneamente, não tem jeito, porque a gente tem os dados, mas a gente não tem o conhecimento extraído deles. Ok, isso pode ser uma ansiedade que você tem. Mas a gente tem o mais difícil, que são os dados. Eles existem,
Na grande maioria dos sistemas jurídicos, esses dados às vezes não existem, eles são extraídos a partir de pesquisas das universidades, e lá eles têm a felicidade de terem centros de pesquisa que se preocupam em fazer esse tipo de pesquisa empírica com mais habitualidade, e fazer esse tipo de monitoramento com mais habitualidade, mas nós não temos isso. A própria cultura da pesquisa empírica entre nós é uma cultura muito recente no campo do direito, só que a gente tem um diferencial em relação a eles. Nós temos um sistema digitalizado e o Poder Judiciário tem todo o interesse em agora conhecer os gatilhos da litigância. Porque antes eu lembro quando eu falava disso, sei lá, 10 anos atrás, que no sistema processual, o sistema processual trabalha com as consequências e não com as causas, e era uma coisa que eu falava, mas que dependia muito desse tipo de atuação dos centros de pesquisa para fazer pesquisa e uma análise mais clara do sistema. Agora não. Agora a gente consegue extrair essas informações para a própria construção dessas pessoas. E esses dados existem. A gente só precisa convencê-los e talvez uma atuação que a gente possa fazer, e repito, de um modo às vezes até muito simples, porque quando isso é dito, que é algo óbvio, no final das contas, mas quando isso é dito, brilha os olhos das pessoas. Porque elas começam a perceber, pessoas, pera lá, isso realmente eu consigo gerir muito melhor as coisas, conhecendo sobre o que eu estou gerindo, do que gerindo tão somente como um dado burocrático de autos em papel que estão se desencadeando no sistema. Não, ali eu começo a ver, não, pera lá, que eu tenho um litigante, ele tem esse perfil, ele vai ter mais facilidade de resolver as coisas desse modo ou desse outro, e aí eu consigo otimizar e criar uma forma de gerar usabilidade com muito mais proficiência. Então, insisto, seu incômodo de pesquisa, ele é real, mas eu não vejo isso como algo que deva ser enxergado de modo pessimista. Pelo contrário, a gente tem oportunidade de desenvolver isso no Brasil. A gente só precisa convencer quem tem os dados para extrair esse conhecimento deles, porque isso não é tão complicado assim, porque está tudo digitalizado. E a partir daí a gente pode estruturar uma base teórica ou prototipar sistemas do ponto de vista teórico, obviamente, teórico no sentido de pensar em como estabelecer as etapas de como implementar esse projeto de um modo perfeitamente viável. Porque, perceba, a própria proposta da Cela, a proposta dela é olhando sistemas em operação. Ela não está fazendo uma viagem, assim, uma meta teórica, um dia teremos um sistema. Não é isso. Tanto é que nós já temos modelos de justiça digital que levam em consideração DSD e estruturas de design há muito tempo. O próprio modelo do Moldrian, do eBay, ele foi pensado de acordo com o usuário da plataforma, que estava litigando meia dúzia de conflitos de consumo. E ele foi pensado para resolver aquilo ali e gerou. O design é usável, é fácil, oralidade praticamente inexistente, o sistema é todo escriturado, até porque há uma tendência em interações assíncronas pró-escritura em detrimento da oralidade. Isso é uma evidência e coloca, inclusive, em debate e em xeque todo o debate da oralidade, que ainda é muito recorrente em alguns nichos da doutrina. E aqui não, aqui você está diante de uma justiça predominantemente assíncrona e predominantemente escrita. Então, as interações são muito mais desse perfil, e aí você começa a gestar a estrutura procedimental levando em consideração essas perspectivas. Então, falando aqui, pode fazer uma fala de orientador querendo, digamos, apaziguar os seus tormentos, mas não eu falo com absoluta transparência. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma oportunidade. É uma oportunidade real. Porque, veja só, é o que eu falo. Assim, na verdade, eu vivo falando isso, você já deve ter me assistido falar sobre isso inúmeras vezes. Eu não consigo entender como que o judiciário não faz isso há mais tempo de começar a fazer, até porque os players, ou pelo menos um determinado nicho pequeno ainda da advocacia de alta performance, já faz isso.
A gente mesmo já discutiu aqui alguns exemplos de advocacia aumentada por tecnologia, que ele sabe como que o juiz decide, até para propor um acordo antes até do juiz decidir se isso lhe prejudica. Então, a gente tem possibilidade de extrair conhecimento muito interessante para a própria reestruturação do sistema by design, by customização, by DSD. Ou seja, a gente precisa pensar nisso, que eu acho que a gente tem potencialidades muito interessantes. Claro, se a gente conseguir fazer com que os tribunais, para o bem deles próprios, comecem a buscar esse autoconhecimento para a própria geração de soluções mais adequadas, o que vai, obviamente, ofertar subsídio para os processualistas, inclusive, para customizar soluções mais consentâneas com as necessidades que os vários perfis de persona têm no sistema jurídico brasileiro. Lembrando que, entre nós, as litigâncias são, às vezes, muito mais complicadas do que de outros países, até porque nós resolvemos tudo na base do processo. Em outros lugares, a pessoa tem o direito fundamental resguardado lá, e não precisa ficar propondo ação para ter tratamento médico, para morar. A pessoa tem isso, às vezes, assegurado pela própria estrutura do sistema. Então, Para nós... ter qualquer benefício previdenciário, porque o bem, a INSS gente está nega tudo na via administrativa. Pois é, o cara resolve as coisas na via administrativa. Não, aqui é esse tormento. Então, e os números no campo previdenciário, aquele que a gente já vem debatendo, são assustadores. E, obviamente, cria um problema danado para o próprio sistema, para a Justiça Federal, que vive em colapso por conta disso. Vão piorar. E vão piorar, até pela ampliação, né, de todo o quadro social que a gente vivencia, os problemas tendem a se agravar. Então, é o que eu falo. Então, assim, os dilemas da processualística brasileira são dilemas mais complexos. E talvez a necessidade de customização de soluções, levando em consideração perfis de litigância e de litigante, se torne uma necessidade mais evidente no sistema jurídico brasileiro. Isso precisa ser bem percebido entre nós. Só que agora a gente começa a ter mais, digamos assim, um horizonte mais amplo. Assim, pelo menos eu percebo nesses termos. E é aquilo que eu sempre digo. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês que estão estudando isso ampliem os horizontes, porque a gente precisa de ter mais gente para divulgar o debate, para mostrar as potencialidades, etc, etc. Porque se a gente conseguir fazer isso, o horizonte se amplia muito. Mas é aquilo, a boa e velha frase, né? Tipo isso, andorinha não faz verão. Você precisa de uma revoada de gente discutindo isso, debatendo isso, porque senão fica parecendo o exotismo de quem vos fala, entendeu? E aqui a gente está vendo uma pesquisadora seríssima que está pensando nisso, está pesquisando isso com muita seriedade, e não só ela, inúmeros outros autores que a gente vem estudando aqui. Ô, professor, só para encerrar, e o interessante é que ela traz um exemplo muito concreto de que é possível essa coleta, né, dos dados demográficos, porque ela fala do relatório da reforma da justiça inglesa, né, do Tribunal de Vossa Majestade, que se comprometeu na coleta desses dados, até através de um protocolo para preservar a privacidade. Então, ela já fala de questionários que vêm sendo aplicados no exterior com esse propósito. Então, já é um indicativo de que é perfeitamente possível. Só que eu acho que, né, deve haver um direcionamento para a coleta desses dados, porque é fato que a gente tem hoje, só que eles estão desestruturados. Mas perceba, o sistema inglês, a própria reforma da CPR inglesa da década de 90, ela foi antecedida, como você bem sabe, e como vocês bem sabem, de 2 relatórios muito sérios, um relatório preliminar e um relatório final, que serviu de base empírica para a construção da legislação processual inglesa. Ou seja, eles não fizeram aquilo, a reforma inglesa, que foi festejada durante vários anos, ali no início dos anos 2000, aquilo é fruto de um trabalho de análise das dores que eles próprios vivenciavam, do que funcionava no sistema processual, do que não funcionava. Eles não criaram uma flexibilização total, eles criaram 3 tracks lá,
o fast track, o small track, o multi-track lá, que variações procedimentais em conformidade com a complexidade do litígio. Ou seja, eles estruturaram um sistema customizado para as necessidades deles. Então, já é da tradição inglesa nesse campo, pelo menos a partir, de modo muito claro, a partir da década de 90, que eles estão fazendo um trabalho de elaboração legislativa ou prototipando soluções a partir de dados concretos. E é algo que a gente precisa aprender com eles. Precisa aprender. Porque agora eles sofisticaram ainda mais isso agora nesse atual, nesse protótipo que eles estão criando de justiça digital. Evidentemente que eles têm um grupo muito abalizado para servir, para trabalhar na questão do próprio Susskind, está no grupo de trabalho. Então, ou seja, eles estão pensando, mas eles sabem o porquê da necessidade de um DSD, eles sabem da questão da persona como pressuposto do sistema processual. Normalmente, a processualística brasileira despreza a persona. O debate fica em quais termos? É pró-juiz ou pró-advogado? E a gente esquece do cidadão. Então, quando você fala em coparticipação, você tem que pensar em todo mundo que está envolvido. É aquela base que o pessoal, e é o que eu falo, depois eu fico feliz de uma hipótese que eu trabalhava hoje ser comprovada pelo todos os exemplos de êxito de DSD. Ou seja, aquela ideia de necessidade de participação de todos os stakeholders, de todos os afetados. Você tem que envolver todo mundo. Se você for querer prototipar um negócio levando em consideração ou os juízes ou os advogados e esquecer para quem que a gente está fazendo isso, a gente não vai conseguir dar solução processual para problema nenhum. Os litígios vão continuar se avolumando, vai gerar problema e cada um olhando o seu, as suas necessidades. Então fica ali aquele cara que exerce tal tipo de perfil de profissão e pensa nos problemas dele. E ele esquece dos problemas do sistema e acaba que ninguém resolve o problema de ninguém. Então, se a gente não conseguir fazer esse tipo de abordagem mais panorâmica do sistema, macroestrutural do sistema, a gente não vai resolver os problemas. A gente vai ficar sugerindo coisas, às vezes, desprovidas de embasamento empírico. Então, eu vejo debates, por exemplo, envolvendo a própria questão em torno da desjudicialização, falando em outros países funcionou, isso vai ser bom para nós, vamos atribuir. Qual que é a base dessas falas? Pode até dar certo, minha esperança é que dê certo, mas do modo como as coisas são feitas, eles não estão levando em consideração o problema efetivamente da execução. Mudar de ambiente vai resolver? Eu não sou, assim, eu não tenho essa esperança toda, não. Espero estar, assim, com toda, no fundo do meu coração, errado, entendeu? Mas os problemas da execução são problemas muito peculiares, que eu não sei se esse movimento em específico vai dimensionar. Então, a gente tem que tomar uns certos cuidados com esses ventos que, por vezes, ganham um protagonismo no debate, às vezes sem levar em consideração as necessidades efetivamente do cidadão. E eu acho que a nossa proposta é de idealizar algo que seja viável agora ou daqui a algum tempo, mas que seja factível e que a gente vê que é operacional. Não é nada simplesmente uma proposta para devemos ter isso, mas uma coisa que beira o intangível. Então, repito, Camila, eu não vejo essa falta de possibilidade desse tipo de coisa, não. A gente só precisa dar a rota. Só começa a ver isso, pesquisa isso, analisa isso. Se a gente conseguir balizar a coleta de dados e o tratamento desses dados, a gente consegue fazer, acho que umas coisas bem, bem interessantes. Quem é o próximo? O próximo? Boa noite, sou eu. Vou Projete aí, Rafael. compartilhar minha tela aqui com vocês. Por favor.
Professor, parece que o Rafael mandou um WhatsApp dizendo que o computador dele desligou do nada. Aí ele não Bom, está na sala, né? vamos aguardá-lo, então, aqui. Ele disse que vai precisar de 3 minutos para retomar. Aproveitando então, professor, qual que é o objetivo desse grupo de trabalho aí o senhor falou que estava em reunião com o pessoal do Paraná? O que é a respeito do desenvolvimento de ODR própria? Na verdade, não. Na verdade, esse é um laboratório que faz a cada última quarta-feira do mês, eles chamam uma pessoa para ser entrevistada. Então, a função do laboratório é a função de qualquer laboratório dentro do judiciário, ou seja, a laboratório de inovação. Então, eles estão tentando ali buscar soluções para os problemas. Aí eles vão chamando pessoas que eles reputam que tem que pode agregar alguma coisa para entrevistar e discutir. Então, por exemplo, hoje tinha até lá no auditório um juiz que é o Dr. Caio, do TRF3, que ele até fez alusão, até me atualizou acerca daquele projeto Sigma, que eles criaram um mecanismo quase de osserização das decisões para fazer pesquisa jurisprudencial, auxiliar, inclusive, na elaboração de minutas de votos no TRF3. E, inclusive, ele até me ofertou uma informação que eu desconhecia, que esse projeto Sigma até ganhou aquele prêmio Inovar do CNJ, como um projeto relevante, mas a ideia é de chamar pessoas para debater e dar algumas... E eles começam a perguntar, assim, meio a esmo, não tinha muita pauta o debate, não. Eles perguntaram se eu queria sugerir pauta, eu disse, não, vocês vão perguntando lá, a gente vai conversando, e aí eu acabei discutindo um pouco dessa questão, necessidade de tratamento de dados, mas assim, ainda tem um problema muito sério no âmbito jurídico como um todo, que é o fato de que boa parcela das pessoas da nossa área ainda não estão muito, acho que não levam muito a sério essa questão. Eles acham que é um negócio meio assim, meio hipster, entendeu? Meio assim, um negócio meio que não vai. Seu microfone está desligado. Sim, mas isso vai evoluir? O senhor acha que porque pelo que o senhor está falando, é uma espécie de brainstorming, né? Eu acho, não, eu tenho certeza que vai evoluir. Então, mas para uma ODR própria, o objetivo é esse? Eu acho que isso vai ser muito cambiante, Rafael. Eu acho que vai ter tribunais que vão criar CIRECs próprios, né, que é o nome CIREC lá das ODRs, com base na resolução 358. E eu acho que vão ter tribunais, e já existem tribunais que estão tentando fazer parcerias com a iniciativa privada, para usar ODRs que já foram prototipadas e que estão em funcionalidade. Eu sempre tenho uma certa ressalva contra essa absorção de ODRs da iniciativa privada, primeiro por questão de captação de dados, segundo pelo fato de que elas são pensadas numa ótica predominantemente privatística, que às vezes é só de gerar resposta a qualquer custo. Então, não todas, por óbvio, mas existem algumas que são modeladas nesses termos. Então, assim, eu não sei quais que serão os caminhos, porque há uma tendência meio comum das pessoas quererem utilizar a via mais simples. Então, às vezes, você contratar é mais fácil do que gestar, porque você precisa de ter equipe multidisciplinar, você precisa de ter equipe para dar manutenção no sistema, e isso é complicado. Vide plataformas de processo em autos eletrônicos, que vivem em problema, né? E não tem uma semana que não tem um problema, está instável, caiu, não está conseguindo peticionar. Então, isso é um problema, porque em tecnologia você sempre tem que ter uma equipe multidisciplinar para criar, mas para continuar mantendo o negócio no ar, testando, treinando. Então, é um tipo de investimento que depende muito, até a condição para fazer isso, né? Você mesmo na GU tem um bando de dilemas no próprio modo como os projetos são conduzidos, porque no final das contas se envolve, mesmo que você tenha gente no staff que saiba lidar com as tecnologias,
ou que tenha conhecimento acerca disso, na hora de implementar projetos desse tipo, não são simples. E muito Não, caro. Hoje e é nós estamos caro. barrando nisso. E é caro. A gente até tem as pessoas aptas a ter ideias e tudo, mas o desenvolvimento, principalmente da parte de inteligência artificial, é totalmente inviável. O governo cortou as verbas que a gente tinha para isso, então dificilmente nós vamos conseguir, sem um convênio com o judiciário, porque a verba do judiciário é maior, dificilmente nós vamos conseguir emplacar algo próprio. Pois é, e esse é o problema que eu vi, que eu também, que a gente vive comentando no final das contas. Então a gente tem esse desafio, que é um desafio, porque não é só ter a ideia ou saber que a coisa é operacional, a gente tem que colocar a coisa de modo viável. Agora, o meu otimismo com preocupação sempre, mas o meu otimismo é decorrente do fato de que eles colocaram isso na alça de mira deles. Isso virou um tema. Há algum tempo atrás, isso não era um tema. Era aquele negócio, todo lugar tem que ter um pessoal de TI, e é aquele pessoal assim que ninguém quer nem conversar com eles. Você liga quando dá um problema no sistema. Agora não, eles começaram a ver que isso tem uma relevância. Então, essa mudança de perspectiva me dá muitas esperanças para a gente conseguir fazer umas coisas bem legais, entendeu? Agora, o que virá é aquilo. Eu tenho um pessoal agora que está se auto-intitulando. Qual que é a nomenclatura que a pessoa se intitula para falar que ele é um cara que está percebendo o futuro? Como é que é, gente? Eu vou lembrar aqui no curso Hã? Growth Hacker ou não? Não, eu vou lembrar aqui o termo, mas assim, eu não tenho a menor ideia do que vem amanhã, então não Deve ser busquem. um coach do futuro aí. Tipo isso, mas assim, futurista, eu acho que é isso, futurista. A pessoa agora se auto-intitula futurista. A pessoa, eu sou futurista. Eu não tenho a menor pretensão de ser futurista. Então, a Isso, gente tem. só para Pode. fechar esse ponto, a resistência, sua resistência com relação à plataforma privada seria a auditabilidade pelo código, eles não vão querer abrir por uma questão de propriedade intelectual e também pela captação de dados mesmo, né? Porque eles vão ter os dados todos, de todas as demandas, de todas as pessoas, CPF, quem demanda, quem não demanda, e isso pode ser vazado ou vendido, seria isso? Não, isso pode ser vazado ou vendido? Não, isso quase seguramente vai ser vazado ou vendido. Sim. Na verdade, obviamente que vão ter cláusulas contratuais impedindo isso, mas o controle disso é muito difícil. Você cria um corpus de informação e não adianta. Dado é aquela boa e velha frase, né? Dados é o novo petróleo. Então, se você consegue fazer até essa estrutura de personas que aqui a gente momentaneamente discutiu há pouco, você tem um problema muito sério. E tem ainda um outro problema, que é o problema da própria forma como os modelos são pensados. Eles são pensados para permitir uma usabilidade para a pessoa chegar na melhor autocomposição para ele, ou eles são pensados para chegar no resultado mais rápido, com uma perda muito consistente, às vezes, do direito da pessoa. Que, às vezes, como a gente sabe, tem ODRs que são pensadas nesse perfil. Quando a ODR é construída pelo próprio player, normalmente ela é construída para oferecer propostas que reduzam o passivo que ele, player, teria que pagar. Então, automaticamente, isso é um problema. E por isso há de se pensar, e há toda uma discussão. Eu até já coloquei isso nos textos, até com a Camila, com o Hugo, nesse livro novo, da gente tentar pensar em uma principiologia ou numa forma de criar alguma forma de controle desse próprio design das ODRs, que ainda é um problema menor, não é um problema discutido. Porque, no final das contas, é um problema de você criar alguma forma de regulamentação do próprio design. E aí você está diante de uma questão, é matéria de tese também. Bom que eu tenho boas pessoas aqui, doutorandos, que podem auxiliar muito nesse debate. Isso me deixa mais tranquilo, gente com mais vigor
e mais gás do que eu tenho, entendeu? Então, eu tenho gente para me ajudar bastante aqui, inclusive aqui em sala. Então, isso me deixa feliz. Inclusive você, Rafael, tenho muitas esperanças aí, Eu muita... queria trabalhar com isso, depende só do meu orientador. Depois que você falou essa ideia do design, porque para a gente hoje o grande dilema da GU é esse. Se a gente usa o design para resolver a demanda ou se a gente usa o design de uma forma pura, de uma forma sem enviesamento, porque até a parte que eu vou falar do próximo texto, do 7, aliás, não, desse texto do 6, ele fala exatamente disso. Onde você coloca o botão, qual lado, se é em cima, se é embaixo, o destaque, se já vem pré-preenchida a opção aceitar. Isso tudo influencia. E nós poderíamos fazer isso ou não? Sendo que a gente é Na parte verdade, interessada. é o grande problema. Nós não temos previsão e há um não debate sobre a questão do design do ponto de vista ético. Tem todo o Bom, debate da ética, da IA, legalmente não existe nada. Eu nada, tive a curiosidade de olhar e não tem nada. nada. Não, o debate até no exterior, ele é pobre. Ele é um debate pobre, não só aqui no Brasil, ele é um debate pobre no mundo. Há um debate muito sério sobre a questão de você criar casos e questões em torno da regulamentação da IA, todo o debate, o projeto agora, que está em discussão lá agora no Senado, o livro branco lá, da Europa, etc, etc. Questão de dados, muita discussão. Saiu até um painel agora entre o Jus Brasil e o Poder Judiciário das decisões sobre a LGPD que já foram proferidas e tal. Mas, em termos de design, é um não problema. Mas é um não problema porque as pessoas ainda não perceberam que o design é relevante. Existe uma preocupação informacional, né? De Sim, você não omitir informações, que lá nos Estados Unidos é muito comum, inclusive nos processos criminais, a gente vê aí nas séries da letra miúda, que eles não mas na destacam aquilo que verdade é relevante. é o problema da participação informada. Isso. O problema da participação informada existe, mas para aí. A resolução do CNJ cerca alguns pontos, mas a questão do design, como você falou, é uma questão, acho que totalmente nova mesmo. E é um tema de tese. Tema ótimo de tese. Então Quem sabe? dá para divertir bastante sobre isso. Temos ideias. Se você quiser, depois a gente vai discutindo. Vou querer, sim. Então vamos lá, Rafael. Bom, boa noite mais uma vez. Peço desculpas pela interrupção. Meu computador está com mania de reiniciar assim do nada. E é sempre um momento importante, né? Vou compartilhar a tela aqui. Na aula tá bom. O problema é se fizer isso na hora da sustentação oral. Não, mas normalmente é assim, é quando você não salvou um negócio, quando está numa videoconferência. Então tá. Eu vou tratar do item 1 do texto. Eu sei que já foram feitas algumas discussões mais avançadas e mais complexas aí. Foi falado sobre a necessidade de criação de um design de acordo com o perfil do litigante. Mas nesse item 1, a autora volta um pouco. Ela contextualiza mais o problema. Ela fala como que está o estado dos tribunais online hoje e ela mostra quais que são os problemas que têm sido enfrentados pelos litigantes autorrepresentados. Então, a gente pode resumir que o objetivo desse item 1 é rever os desafios encontrados pelos litigantes autorrepresentados nos tribunais online, o estado dos tribunais online e como que um design centrado no ser humano pode ajudar a solucionar essa questão. Isso em qual contexto? Do contexto que o design processual vem sido cada vez mais centrado no ser humano e que as jurisdições também vêm cada vez mais criando tribunais online, a maioria deles para permitir a autorrepresentação. E, aparentemente, um olhar superficial, isso vem sendo muito bom.
Porque, de uma forma numérica, a autora traz aqui que determinados tipos de litígio, normalmente os envolvendo baixo custo, tem pelo menos um litigante autorrepresentado em mais de 97% dos casos. Então, prosseguindo aqui, um momento. Só que existe um problema, e é o maior problema que a autora trata nesse item 1, que é o seguinte: o design desses tribunais online, eles não são projetados nem para armazenar, quanto menos para trabalhar com os dados dos litigantes, nem mesmo os dados demográficos deles, como idade, sexo, residência, religião, educação e por aí vai. Não tem essa armazenagem de dado hoje, pelo menos essa é a regra. E como não existe muitos dados sobre os litigantes autorrepresentados, consequentemente, os tribunais eles não têm base nenhuma para fornecer orientações de como elaborar um design de sistema pensado neles. Ou seja, falta de dados sobre o litigante, consequência, um sistema ruim, um sistema que não atende à necessidade dos litigantes. Então, ciente desse problema, o primeiro ponto da autora é traçar qual que seria o perfil dos litigantes autorrepresentados. Porque só entendendo o perfil deles é que poderia ser criado um design de acordo com as orientações de cada um. E ela também, pelo menos nesse item 1, ela não teve tantos dados, não teve uma abrangência para conseguir traçar exatamente qual que é o perfil do litigante sem advogado. O primeiro ponto que ela parte é de uma reportagem sobre os litigantes autorrepresentados, uma reportagem que ocorreu nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, que mostrou que a maioria deles são homens jovens, ela não especifica uma faixa etária, com baixa educação e que têm baixa renda ou então estão desempregados. Realmente a gente não esperava nada muito diferente disso, porque a gente sabe que esses sistemas que permitem a autorrepresentação, a maior parte dos usuários, dos litigantes, são pessoas de baixa renda em demandas de baixo custo, porque eles não têm condições de arcar com advogado, com as custas processuais e tudo mais. Já uns outros estudos... E só uma questão importante, Rafael. Normalmente, essa tendência de ampliação até da justiça digital para esse nicho se dá até para resolver um problema próprio do sistema, no caso do sistema americano, do sistema inglês, e ela está falando lá, e a abordagem dela no âmbito do sistema israelense, mas ela está fazendo alusão a esses outros sistemas, são sistemas nos quais a contratação de advogado é muito cara. Então, você exigir o advogado nesses sistemas é literalmente impedir por completo a própria propositura da demanda. E que, inclusive, isso é feito até como instrumento de manobra. Não sei, só para contextualizar, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma minissérie da Netflix sobre o Google Earth e sobre a criação do Google Earth. Chama Google Earth uma batalha bilionária. Na verdade, o filme não deixa muito claro, mas tem uma discussão de que, na verdade, o Google Earth foi criado por um grupo de pensadores, digamos assim, alemães, que eles criaram para a Deutsche Telekom um sistema que eles chamam de TerraVision, que é a base para o próprio funcionamento do Google Earth. E, segundo o documentário é uma minissérie, na verdade, de 4 episódios, é muito divertido, inclusive, gostei bastante de tê-la assistido. Mas no documentário, que é feito sob a ótica desses alemães,
e pontue-se. Só estou reproduzindo o que está ali sendo dito, até que ponto que é verídico ou não, é algo a ser estruturado. Mas, segundo a ótica deles, eles criaram todo o algoritmo do que é utilizado hoje no Google Earth. E, segundo a minissérie, eles contaram para um cientista de dados, para uma pessoa, para um expert, por boa fé, como é que funcionava o algoritmo, o cara pegou e criou ele para o Google Earth e vendeu para o Google Earth. E aí o filme relata a briga deles judicial nos Estados Unidos para tentar receber os valores pela quebra da patente desse TerraVision, que seria a base do Google Earth. Mas durante o relato do filme, tem uma coisa muito peculiar, qual seja, que esse expert que trabalhou para a Google e que, em tese, é o criador do Google Earth e a sua equipe, ele vai conversar com eles na Alemanha e pede para eles oferecer uma proposta de aquisição da patente deles por 5 milhões de dólares. E eles mandam essa proposta para o Google querendo receber 5 milhões de dólares. Só que na sequência o Google fala que não tem interesse. E quando ele fala que não tem interesse, ele cria um problema. Qual? Para eles demandarem a quebra de patente nos Estados Unidos, custaria para eles pelo menos 10 milhões de dólares. E segundo o relato do filme, o Google fez isso com inúmeros outros casos. Eles iam na pessoa que tinha criado a ideia, falavam assim, vamos comprar a sua ideia por 5 milhões de dólares, mas me manda uma proposta falando que você quer receber 5 milhões de dólares. E aí a pessoa manda e o Google, na sequência, segundo os relatos do documentário, não estou falando que seja verídico, ok? Mas segundo os relatos do documentário. E aí você inviabiliza, ou seja, um processo de quebra de patente nos Estados Unidos custa 10 milhões de dólares. Então, perceba, litigar nesses países é muito caro. Não como esse caso, mas que envolve uma batalha realmente bilionária, mas vejam como é difícil. Então, há um problema muito grande de acesso à justiça para esse âmbito. E isso é muito retratado, inclusive, na própria fala do Richard Susskind no Online Courts. Ele é insistente nisso, no sentido de que essa autorrepresentação, inclusive, viabilizaria o acesso à justiça de pessoas que não têm eminentemente a mínima condição de contratar o advogado. Então, acho que essa ponderação é importante, até para que a gente contextualize até que ponto que a própria ideia de autorrepresentação ela se sustenta num sistema que tem tanto advogado como no Brasil e que o custo com o advogado não é nem de perto o custo que seria nesse país. Obrigado, professor. Realmente o custo com advogado e processual nesse país é realmente muito alto, mas são vários outros problemas, né, que impedem a autorrepresentação, e acho que linkou exatamente aqui, porque é exatamente esse o ponto que a autora passa agora, depois de tentar traçar um perfil dos autorrepresentados, em que ela termina dizendo que, além de tudo, eles têm uma capacidade limitada de se autorrepresentar. Mas quais que são os outros problemas que eles enfrentam? Um primeiro deles é que os sistemas dos tribunais online, eles são criados a partir de um pressuposto, ainda que subconsciente, que os litigantes serão representados por advogados. Isso, por que, pelo menos eu imagino que acontece isso? Porque esses sistemas são criados, em sua maioria, por profissionais do direito, faltam designers, faltam uma multidisciplinariedade, falta teste de usabilidade, falta pensando no usuário final. E com isso, o que acontece? Acontece que os usuários não representados por advogados, eles acabam tendo dificuldade de navegar no sistema e de efetivamente participar do processo. Um outro problema, de acordo com alguns estudos nos Estados Unidos,
mais da metade dos casos envolvendo os litigantes autorrepresentados são extintos, sendo que o principal motivo é a incapacidade deles de reclamar pelos seus direitos. Ou seja, eles não compreendem o sistema, não conseguem navegar no sistema e traduzir exatamente aquilo que eles estão querendo. E, por um outro lado, as partes representadas, aqueles que têm condições de contratar um advogado, têm muito mais chance de sucesso do que as autorrepresentadas. E é nesse ponto que, de uma forma geral, a autora apresenta o design centrado no ser humano como uma solução desse problema. Ela acredita que, para viabilizar a utilização dos tribunais online pelos litigantes autorrepresentados, seria a necessária implementação do design centrado no ser humano, que, como a gente já viu anteriormente, coloca as necessidades, os valores, aquilo que o usuário quer no centro do processo de design e, consequentemente, melhora a capacidade do litigante de participar do processo de tomada de decisões. Então, a partir de um design mais amigável, mais compreensível, mais voltado para as necessidades do usuário, ele vai poder identificar quais são os seus problemas legais, formular as reclamações de uma forma mais compreensível, juntar provas, vai conseguir celebrar acordos, comunicar com o juiz, isso para, no final de tudo, obter um julgamento de mérito. E aí, no final do item 1, a autora traz exemplos de tribunais online. E o primeiro que ela traz é justamente o Tribunal Civil Resolution Tribunal da British Columbia, Canadá, que, salvo engano, a Annelise mencionou na aula passada e o professor também falou hoje no começo da aula, que ele, como o professor disse, é um modelo aclamado, que vem aumentando a sua complexidade. E por que ele tem obtido esse sucesso? Porque ele utiliza um design em camadas. A princípio era para solucionar pequenas causas, mas ele vem aumentando o valor das causas que podem utilizar o sistema. E as camadas, em resumo, elas funcionam da seguinte forma. Existe a primeira camada, que chama Solution Explorer, que é uma fase inicial em que o design ajuda os litigantes em potencial a diagnosticar suas queixas, encontrar informações relevantes e escolher dentre as alternativas jurídicas. Depois tem uma camada de apresentação da reclamação ao tribunal e início das reclamações com a parte contrária, com a possibilidade de auxílio de um facilitador. E só no final, na última camada, um julgamento de mérito. E também acrescentando, acho que foi até o professor que informou agora, que já estão permitindo a presença de advogado nesse tribunal da British Columbia. Então, a gente percebe que está existindo uma tendência de ampliar esses sistemas desses tribunais online, seja aumentando o valor das causas, seja permitindo a presença de advogados. E o outro tribunal online que a autora traz como exemplo para ser analisado é o Online Solutions Core. É um tribunal na Inglaterra e no País de Gales. Ele também utiliza um design em camadas e ele foi criado inicialmente para atender demandas de até 10 mil libras, mas hoje ele atende causas com valor máximo de 25 mil libras. E, se necessário, os auxiliares do juízo podem realizar audiências de conciliação online. Não só o juiz, os auxiliares também podem. As partes também podem falar por telefone com os auxiliares,
podem marcar reuniões pessoalmente. Enfim, são por esses motivos que esses dois tribunais se destacam, mas eu fiquei ainda com a impressão que o autor não fez grandes elogios para eles, não. Ainda é possível fazer algumas alterações para que, com um design realizado de acordo com o perfil de cada litigante, possa atender melhor as necessidades dele. É isso, então, a apresentação do item 1. Tá ótimo, Rafael. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora,